Irmãos, irmãs, hoje nós retomamos essa série de mensagens, Feridas da Alma. Quem esteve aqui no domingo passado, nós tivemos a presença do amigo Douglas Queiroz, pastor da igreja Plena Mosaico de Niterói. E nós demos uma pausa na série. Hoje nós retomamos com a terceira mensagem da série, Feridas da Alma. Eu queria convidar você a pensar comigo em algumas coisas nessa manhã. E para a gente começar a nossa conversa, dá uma olhada nesse tênis aí, ó. Mizuno Wave Universe 5. O mais leve do mundo. Se você procurar, der um Google, qual é o tênis mais leve do mundo para corrida? Para atletas, para corrida, esse é o tênis que vai aparecer. É o mais leve do mundo. O modelo número 41, masculino, ele pesa 80 gramas. O modelo feminino, 37, 38, ele chega a pesar incríveis 50 gramas. É muito leve. Se você não tem uma noção de quanto pesa um tênis normal que você compra numa loja para você fazer academia, para você correr, para você praticar algum tipo de esportes, geralmente ele pesa algo em torno de 500 gramas. Meio quilo. 500 gramas. Esse tênis, para quem pratica atividade física em alta performance, ele é desejável que ele seja leve. Ele pesa apenas 80 ou 50 gramas, é muito, muito leve. Por que isso é importante? Se você conhece um pouquinho de corrida, corrida de rua, você começa a perceber, se você for praticar ou se você for se informar a respeito disso, você vai ficar sabendo que é muito importante que você esteja leve. Que o tênis seja leve, que as suas roupas sejam leves. Não faz sentido você correr com roupas pesadas, carregando peso extra, porque isso vai fazer total diferença no seu rendimento. Se você for fazer uma maratona, correr uma maratona, um maratonista corre 42,5 km. Nesse longo percurso, ele ter um tênis leve faz toda a diferença. Ter roupas leves faz toda a diferença. Olha só. Peso extra que o corredor carrega é um fator determinante em como ele desenvolve a sua prova e se ele conclui a sua corrida. O peso extra que um corredor leva consigo é um fator determinante em como ele desenvolve a sua corrida, a sua prova. Nesses 42,5 km numa maratona, ou se ele for um ultramaratonista, grandes distâncias, o peso extra é fator determinante em como ele vai desenvolver a sua corrida e se ele vai terminar essa corrida, se ele vai conseguir de fato cruzar a linha de chegada. Quando nós pensamos na nossa história como discípulos e discípulas de Jesus, carregar peso extra é algo tão importante, é um fator tão determinante quanto é em uma corrida. E muitas vezes nós não temos condição de saber ou de entender, até de minimamente mensurar esse peso extra que carregamos. Talvez você não tenha nem noção de que carrega um peso extra. Talvez você tenha noção de que carrega, mas você não sabe o que fazer com ele. Numa maratona, alguém que vai comprar um tênis como esse Mizuno que a gente mostrou ali, vai investir muito dinheiro nesse tênis, porque ele é um tênis caro. A pessoa que compra um tênis desse é porque sabe que vai competir, que vai participar de uma prova de alta performance. Eu e você, muitas vezes, não investimos tanto assim em nos livrar dos pesos extras, porque nós não achamos que estamos em uma prova de alta performance. Porém, o que está em jogo aqui, na nossa vida, na nossa história, é muito mais importante do que uma medalha, do que um troféu, do que finalizar uma prova de corrida. O que está em jogo aqui é tudo. É toda a nossa vida, é toda a nossa existência, são nossas famílias.
É isso que está em jogo, não tenha dúvida. A sua vida é uma maratona longa e pesada e que requer de você toda energia, toda concentração e todo foco. Talvez você pense assim, ok, eu tenho alguns pesos extras que eu carrego comigo, mas eu aprendi a lidar com eles. Eu aprendi a viver com esses pesos extras. Tem um trauma que eu trago da minha infância, da minha adolescência. Existe uma culpa que eu nutri dentro de mim, que eu não consigo me desfazer dela, mas a gente até que se entende agora. Eu aprendi a viver, a conviver com essa culpa. Você já viu esse tipo de desafio? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas é um homem arrastando uma carreta que pesa algo em torno de 50 toneladas. 50 toneladas. Talvez você, na sua vida, você está como esse homem aqui. E você até consiga se mover do ponto A para o ponto B. A questão é, a vida é o quê? A vida é uma maratona, ela se parece mais com uma maratona, onde você tenta deixar os pesos extras para você persistir, progredir um dia de cada vez em diferentes fases da sua história, ou a vida é simplesmente algo eventual, onde você faz um desespero, uma força, um esforço enorme para mover algo muito pesado do ponto A para o ponto B. Com que se parece a nossa história? Com que se parece a sua vida? Eu não sei como você chega aqui nessa manhã, talvez você aceitou o convite de um amigo para estar aqui, você que já faz parte dessa comunidade, dessa família, talvez você chegue aqui um tanto quanto destroçado, cheio de coisas no seu coração, na sua mente, com as quais você não consegue lidar. A única coisa que você sabe é que é pesado, é muito pesado. Tal qual aquele corajoso homem ali, puxando uma carreta de 50 toneladas com seu corpo. Essa pergunta aqui, gente, é extremamente importante. Se você entende que a sua vida ela se parece mais com mover-se de um lugar para outro 1, 2, 3, 5 vezes durante a vida, então está tudo bem você conviver com essa culpa, com esse trauma, com esse complexo que você nutriu no seu coração e na sua mente. Agora, se de fato a nossa vida ela é uma maratona, eu acho que ela se parece mais com uma maratona. Se você é um corredor, nós temos alguns corredores de rua aqui. Se você é um corredor, você sabe que se você se propuser a correr, sei lá, 10 quilômetros, e aí tem uma pessoa que nunca correu, mas vai correr com você, porque ela se acha atlética e eu consigo também correr. Aí ela começa a correr com uma velocidade muito alta, empenhando muito esforço no início da corrida. A pessoa que é mais experiente, ela olha e sabe que esse cara que está correndo de forma veloz no começo, ele não vai chegar no segundo quilômetro. Ele vai quebrar. A vida requer de mim e de você entender o ritmo correto da passada. Você não pode ir muito devagar, mas também você não pode ir muito rápido. Você precisa conhecer o seu corpo, conhecer a prova. Você precisa conhecer o percurso da sua vida. A vida se parece muito com uma maratona. E em uma maratona, pesos extras são assuntos importantes. E tem um peso extra, nós temos falado ao longo dessa série sobre coisas que têm a capacidade de nos manter presos ao passado. E hoje eu gostaria de falar sobre mais uma dessas coisas, mais uma dessas feridas emocionais. Nós falamos na primeira semana sobre falta de sentido para viver, que gera melancolia, depressão. Falamos na segunda semana sobre abusos e traumas. Hoje nós vamos falar sobre culpa. Culpa, o que a culpa faz com a gente? O que a culpa faz ou tem feito comigo e com você? E na próxima semana, no desfecho da série, nós falaremos sobre perdas e decepções. A respeito de culpa, existem alguns indicadores, alguns sintomas para você mapear agora, neste momento, aí, de forma rápida, o seu coração, a sua mente, para ver se essa ferida emocional é algo que
está aí com você. Uma pessoa que carrega a culpa dentro de si, em função de algo que viveu lá no passado, algo que a vida lhe fez lá no passado, é uma pessoa que tem uma autocrítica excessiva. É uma pessoa extremamente exigente consigo mesma. Uma pessoa que tem uma ansiedade constante. Desenvolveu a tristeza e a melancolia. Uma vergonha profunda. Medo de decepcionar outras pessoas, porque ela se sente culpada por aquilo que já aconteceu. Uma compensação exagerada. Dificuldade de receber perdão. Autossabotagem. Autossabotagem. Eu não quero viver aquilo de novo. Aquilo que me frustrou tanto, então eu me saboto para que eu nem chegue naquela hipótese. Isolamento social. Fuga de conversas importantes, fuga de conversas cruciais e de locais que talvez façam alguma menção àquilo que eu vivi e que eu não gostaria nem de lembrar. Irmãos, irmãs, feridas emocionais como culpa, elas são quase que uma normalidade em todas as nossas histórias. Ter essa ferida não é necessariamente algo, não é uma exceção, é quase que a regra. Nós temos em nossas vidas momentos difíceis, coisas complicadas que vivemos com as quais nós temos que lidar. A questão é, nós precisamos lidar com isso. E Jesus está aqui nessa manhã para nos curar. Para nos curar, para nos colocar em um caminho, em uma rota de cura, de restauração. Quando eu sei que eu tenho essa ferida na alma, porém eu não trato isso, essa ferida ela tem o poder, ela tem a capacidade de me manter preso ao passado, tal qual aquele homem suando horrores para mover aquela carreta por alguns centímetros. A sua vida não parece que é muito pesada às vezes? Você faz um esforço danado, para ser uma pessoa saudável, para ser uma pessoa que desenvolve relacionamentos saudáveis, para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, um bom profissional. Mas parece que quanto mais você tenta, mais você erra e enfia os pés pelas mãos. Parece que quanto mais você tenta se afastar desse lugar de culpa, quando você olha, está tudo ali ainda, muito presente. Porque na maratona da vida, peso extra é um assunto importante. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos de cura. Diante desse cenário, irmãos e irmãs, primeiro, não há respostas fáceis. Tá? Eu gostaria de, nesse momento, quem aqui tem alguma culpa no coração, alguma coisa lá no passado que gostaria de deixar para trás, e aí você vem aqui à frente e eu imponho as mãos sobre você e plim! Nunca mais você vai ter essa culpa. Deus é poderoso para fazer isso, a partir de uma oração. Mas, geralmente, Ele nos insere em um processo de cura. Em um processo onde essa culpa ela vai sendo trabalhada, onde ela vai sendo ressignificada, e nós vamos olhando para frente, olhando para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, e as coisas um dia de cada vez vão ficando bem. Não há respostas fáceis, ok? Nós precisamos de ajuda. Essa é a segunda coisa que eu queria destacar com vocês antes da gente entrar na nossa conversa. Primeiro, não há respostas fáceis. E segundo, reconheça. Reconheça que você precisa de ajuda. Talvez, a respeito de algum tema especial, difícil da sua história, você já procurou bons terapeutas, você já tomou medicamentos controlados ou ainda toma, e está tudo bem. Você precisa se cuidar. Você precisa procurar gente que possa ajudar você. Você precisa procurar pessoas, amizades espirituais, de pessoas que cuidem de você de fato. Mas nós precisamos reconhecer nessa manhã, diante de Deus, irmãos e irmãs, precisamos de ajuda. Algumas coisas na nossa vida a gente deixa como é que está
deixa como está para ver como é que fica. E dá certo até com algumas coisas. Por exemplo, você discute com seu esposo, com sua esposa, ou você briga com seu filho, aí passa um dia, de repente não foi grande coisa, e vocês passam por cima daquilo sem precisar até refletir ou dialogar sobre aquilo, ter uma discussão sobre aquele assunto. Às vezes dá, às vezes funciona. Mas com relação a feridas da alma, não se engane, não se enganem. Deixar como está para ver como é que fica não funciona. Nós precisamos de ajuda. E é por isso que estamos aqui nessa manhã. Porque todos reconhecemos que precisamos de ajuda quando estamos aprisionados ao passado. Imagina que você está com aquela carreta presa no seu corpo. Você está preso a um lugar. Talvez você consiga até caminhar um pouquinho na rua, assim, ó. Você estava lá no extremo da rua, agora você caminhou um pouquinho, caminhou uns 30 metros, mas você permanece no mesmo lugar, porque a culpa tem o poder de nos aprisionar ao passado. Quero convidar você a, neste momento, fechar os seus olhos mais uma vez. Eu gostaria de orar com você. Essa conversa, gente, ela é muito difícil. Ela é muito difícil e, com certeza, Deus é o primeiro interessado de que você fique bem. Mas nós precisamos reconhecer que precisamos de ajuda. Que carecemos de Jesus. Senhor, todos nós precisamos de ajuda. Reconhecemos juntos, neste momento, que precisamos da sua graça. Precisamos de um renovo aqui nessa manhã, para que essa culpa que tem nos aprisionado ao passado possa ser estilhaçada pelo poder que há no seu nome. Liberta-nos nesta manhã, Pai, de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar vocês para olhar comigo para o Evangelho de João, capítulo 8. Na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar na sua Bíblia, na sua versão de preferência, ou aqui na projeção, conforme você achar melhor. Versículo 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 8. A palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Meus irmãos, no versículo 1 e 2, na introdução desse texto que a gente acabou de ler, o texto diz que Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Ele foi ao monte como ele costumava fazer para se reabastecer da presença do Pai. Quando o dia amanhece, ele vai ao templo.
todo o povo se reúne ao seu redor e ele se senta para ensiná-lo, para ensinar o povo. E esse ensino aqui, irmãos e irmãs, não tem a ver com informação. Não é um curso que Jesus está dando, não é uma aula onde você pode ter um bom conteúdo depois de informação. Não, isso aqui é formação. É formação para a vida, de como viver, se de fato somos filhos e filhas de Deus. E é isso que o Espírito Santo vai fazer com a gente nessa manhã. Ele vai nos ensinar. Não nos ensinar informativamente. Porque quantos aqui olharam esse texto pela primeira vez na vida? Todos nós conhecemos esse texto. Então não é de informação que nós precisamos. Nós precisamos de formação. Que Deus nos molde conforme a vontade dEle nessa manhã. E eu quero convidar você a se submeter ao ensino de Jesus a partir de 3 perspectivas. Primeiro, a culpa nos expõe, Jesus nos cobre. A culpa nos expõe, Jesus nos protege. O papel da culpa é expor você, não espere outra coisa da culpa. O papel da culpa é expor você diante das pessoas e especialmente diante de você mesmo. O papel da culpa é fazer com que você se sinta tão mal consigo mesmo, tão preso ao passado, que você perca a vontade de viver. Esse é o papel da culpa. É assim que ela funciona, é assim que a culpa opera. Mas Jesus, Ele nos cobre, Ele nos protege e nos abriga. Olha só, o texto diz para a gente, nos versículos 3 em diante, que os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Gente, a lei de Moisés, que era a lei prevista lá no Antigo Testamento, que o povo de Israel levava como palavra de Deus, como regra de fé, de prática para a vida. Dizia que se uma mulher fosse flagrada em adultério, ela deveria ser apedrejada. Essa lei era muito cruel. Porém, ela tinha um porquê. O espírito dessa lei era: respeitem a família, valorizem o casamento, valorizem isso que vocês têm e não abram mão disso sob preço algum. Não vai valer a pena. Por isso, a pena, de fato, para este crime era muito pesada. Muito pesada. Quando os religiosos, o texto diz, os fariseus e os mestres da lei, gente entendida, ninguém entendeu errado o que a lei está dizendo. Eles eram especialistas na lei. Eram gente muito inteligente. Quando eles flagram essa mulher no ato de adultério, eles a levam até Jesus. Mas presta atenção nisso. Esse trouxeram-lhe, essa palavrinha no grego, gente, não é um trazer de forma gentil. Eles não falaram assim: olha, se vista, depois que você estiver vestida, a gente vai levar você até uma pessoa que a gente precisa bater um papo. Não, eles não pediram um Uber para ela. Olha, a gente vai pedir um Uber para você aqui e você vai estar em tal e tal endereço no horário X. Pode ser? Pode ser. Não foi assim. Porque esse trouxeram, ele tem o significado de uma ação pública e humilhante. Ela foi arrastada e colocada no meio da multidão, exposta à vergonha. Por que ela foi exposta à vergonha? Porque é isso que a culpa faz. A culpa nos expõe. É isso que a culpa fez com essa mulher, e é isso que a culpa faz comigo e com você cotidianamente. Então, se essa mulher, ela não quer mais viver essa vida de exposição, de humilhação, uma coisa ela já sabe, ela precisa se apartar dessa culpa. Se você tem vivido uma vida de constante humilhação por algo que você fez ou deixou de fazer no passado, ou por algo que a vida lhe fez lá atrás, se você está muito próximo dessa culpa, eu tenho uma má notícia para você: é exatamente isso que a culpa faz. Olhando para o texto, imagine essa cena. Gente, essa mulher deve ter sido arrastada pelas ruas, cruelmente arrastada. Ela deve ter chegado ali até o ponto onde Jesus estava, toda esfolada.
Talvez ela tenha sido arrastada pelos cabelos. E o percurso deve ter sido grande o suficiente para ela não conseguir ficar em pé. É isso que a culpa faz com a gente. A culpa nos impede, ela nos impossibilita de que fiquemos em pé por nossas próprias forças. É ou não é verdade? Você já se sentiu culpado assim? Você já se sentiu culpado de tal forma que você não consegue ficar em pé sozinho, sozinha? Fizeram-na ficar em pé, porque sozinha ela não conseguia. Perceba o que o narrador está querendo contar para a gente aqui nessa manhã, a partir desse texto tão precioso, tão antigo. Ela não chega até Jesus e se posiciona firme, forte, valente, corajosa diante de Jesus. Não, ela não tem força para isso. Ela está caída, machucada, esfolada. Então, esses mestres da lei, esses fariseus, fazem com que ela fique em pé diante de todos. É isso que a culpa faz comigo e faz com você. E eles dizem para Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. E isso é verdade. Ela foi surpreendida mesmo. O texto não está contando uma história que talvez seja mentira. Não, é verdade. Ela foi surpreendida neste ato. Ela fez algo errado. Ela cometeu um pecado. Isso é verdade. Percebam, eles chamam Jesus de mestre, que é uma palavra respeitosa, porque Jesus era um rabino. Eles não reconhecem Jesus como Senhor, eles não reconhecem Jesus como Messias, como Cristo. Eles chamam Jesus de mestre, como você chamar alguém de professor, chamar alguém de Senhor, demonstrando educação da sua parte, reverência até. Olha só. A religiosidade é um agente da culpa. Quer nos expor, quer nos envergonhar e quer nos matar. Olha só, gente. Se Jesus, a gente conhece o final da história, se Jesus não intervém, qual que é o final dessa mulher? Morte. É isso que a religiosidade faz. Não confunda a religiosidade com religião, a religião que em Cristo temos, a verdadeira religião, o amor uns pelos outros, porque Cristo nos amou primeiro. Mas a religiosidade, o ser religioso por ser religioso, isso nos mata, isso nos envergonha e isso nos expõe. Por quê? Porque a religiosidade, ela vive a serviço da culpa. A religiosidade é um agente bem pago pela culpa. Por isso que não basta você ser membro de uma igreja, de uma comunidade cristã, ou frequentar um espaço religioso, de qual religião isso possa ser, independentemente de qual seja. Não basta, porque a religiosidade, seja ela qual for, ela é um agente da culpa. É por isso que muitas pessoas que frequentam comunidades cristãs acabam, ao longo de suas histórias, de décadas de pertencimento a uma igreja, percebendo que não conhecem o amor de Jesus, que nunca foram libertas das suas culpas do passado. Porque em vez de se relacionarem com Jesus, que é uma pessoa, se relacionaram com a religiosidade, que instiga a culpa. Mas se a religiosidade e a culpa agem assim, Jesus, por sua vez, no versículo 7, ele fala algo que completamente inesperado e libertador. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Se Jesus está presente, ele não expõe. Por que Jesus não expôs, gente? Jesus sabia que o que ela fez é pecado. Jesus tinha todo o direito de expor, de usar a situação dela como um exemplo do que não fazer. Porém, diferentemente da religiosidade e da culpa, Jesus ele aponta para outra coisa. Jesus nos lembra de que todos somos pecadores. E fazendo isso, Jesus cobre, protege e abriga aquela mulher. Jesus não diz que ela não pecou. Jesus não nega o fato de que aquela mulher cometeu algo errado diante de Deus.
Mas o que Jesus está fazendo, olha só o que N.T. Wright fala. Deus está oferecendo aqui perdão. A oportunidade de ganharmos uma ficha totalmente limpa. Um começo realmente novo. Irmãos, irmãs, nós somos viciados em culpa. Tanto é que quando acontece algo aqui no nosso meio, com alguém específico aqui, o restante da comunidade, num primeiro momento, fica esperando o que vai ser feito com essa pessoa. Precisa pagar pelo que fez, porque isso aqui é errado, isso aqui papá, e é errado mesmo. O que ela fez merece, de repente, uma sanção, uma disciplina, merece uma conversa mais delicada, ok. Só que Jesus está nos convidando para uma outra perspectiva. A mulher é culpada, isso vai ficar claro nas palavras de Jesus lá no final do texto. A mulher era culpada, pecadora, ok. Mas Jesus nos convida a uma nova perspectiva, de que Ele não nos expõe por expor, Ele não quer nos matar, não quer nos envergonhar, Ele quer nos cobrir. Ele quer nos abrigar. Ele quer nos acolher. Mesmo sendo pecadores como somos. Ah, Carlos, mas eu acho que a pessoa precisa mudar um pouquinho, e aí depois Jesus acolhe, porque também não dá para brincar com a graça, né? Não dá para brincar com Jesus, gente. Essa mulher tinha mudado? Talvez ela ainda estivesse cheirando o seu parceiro, da relação sexual ilícita que ela acabou de ter. Não deu tempo dela se arrepender, só deu tempo dela sofrer naquele caminho arrastado pelos religiosos. Não tem arrependimento ali ainda. O que tem é Jesus mostrando para ela e para nós de que o jeito de Jesus é diferente do jeito da religião. Jesus oferece para ela perdão, a oportunidade de uma ficha totalmente limpa e de um começo realmente novo. Eu pergunto para você, o que você tem carregado na sua vida? O que você tem trazido consigo e que Jesus já cobriu? O que você tem trazido no seu coração e na sua mente que tem aprisionado você ao passado, sendo que Jesus já cobriu, Jesus já acolheu, Jesus já protege você, porque Ele morreu na cruz. Ele pagou pelos nossos pecados, por nossos adultérios, por nossas falhas, por nossas mentiras, por nosso orgulho. Ele já pagou pelos nossos pecados. O que Jesus já cobriu que você ainda carrega com você de peso? Uma segunda coisa que eu quero destacar com vocês a partir desse texto é que a culpa sim nos acusa, porém, Jesus nos defende. A culpa ela não apenas nos expõe, esse é o papel dela, mas ela também nos acusa. Ela aponta o dedo para nós. Olha só. Na lei, os religiosos estão dizendo para Jesus, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Agora, presta atenção nisso, gente. Eles estavam usando essa pergunta para testar Jesus. Os fariseus não estavam apenas acusando a mulher, mas testando Jesus. O que acontece? Nesse contexto aqui, se alguém fosse condenado por um crime, deveria ser condenado, julgado e executado posteriormente pelo Império Romano. Porque Israel, nesse momento, está sob domínio do Império Romano. Então, significa que se Jesus diz aqui, realmente, tem que cumprir a lei de Moisés e tem que apedrejar essa mulher. Ela foi flagrada em adultério, ela precisa ser morta. Se Jesus faz isso, os religiosos correndo iriam atrás dos representantes do Império Romano para denunciar um judeu que julga e executa a parte do poder do Império Romano. Jesus seria preso, possivelmente condenado e morto. Mas se Jesus fala assim, não, eu não vou apedrejar essa mulher, eu não vou entrar nessa, isso aí não é comigo, façam o que vocês quiserem. Jesus deixaria de cumprir a lei de Moisés. E então eles diriam que Jesus é uma farsa. Nesse teste, Jesus não tinha o que fazer. Pelo menos parece que não.
Mas olha que interessante as respostas que Jesus dá. Primeiro, Jesus simplesmente se inclina e começa a escrever no chão com o dedo. Parece que Jesus não está com pressa para entrar nesse assunto. Parece que Jesus está... Sério que vocês estão enxergando só isso, não estão enxergando outras coisas? Parece que Jesus está impaciente com aqueles religiosos que estão pedindo a cabeça, a vida daquela mulher. Jesus fica tanto tempo inclinado, escrevendo no chão, que eles continuam a interrogá-lo, sem ele ter respondido. Então Jesus se levanta e diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Por que Jesus defende essa mulher? A culpa nos acusa, Jesus defende, mas se você olhar aqui, não tem bem uma defesa, não é verdade? Não tem bem uma defesa. Jesus os constrange com o fato deles também serem pecadores, mas Jesus não defende necessariamente a mulher, ou defende? Quando Jesus fala isso aqui, ó, a única pessoa que poderia apedrejar essa mulher era quem? Era o próprio Jesus. Todo mundo largou a pedra, Jesus poderia não largar a pedra. Jesus era o único que não tinha pecado ali, que poderia executar essa mulher com requintes de crueldade, apesar disso ser justo. Porque de fato ela era pecadora. Mas Jesus a defende, porque mesmo podendo ser pesado, duro, contra ela, Jesus não condena essa mulher. Jesus não condena essa mulher. Jesus poderia ter cumprido a lei de Moisés e apedrejado a mulher, porque ele não tinha pecado. Agora, o que acontece, gente, na prática hoje, na nossa vida, nós muitas vezes ouvimos mais a religiosidade, ouvimos mais a voz da culpa, mesmo que Jesus esteja dizendo para mim e para você que ninguém nos condenou e que ele tampouco nos condena. Mesmo que nós ouçamos Jesus dizendo isso para a gente, a nossa tendência é dar mais ouvidos à religiosidade. E eu pergunto para você nessa manhã, você tem ouvido mais a voz da religiosidade ou a voz de Jesus? Quando nós ouvimos a voz de Jesus, nós não temos dúvida, somos pecadores, somos adúlteros, somos orgulhosos, somos mentirosos, somos pecadores mesmo, não temos dúvida. Mas também não temos dúvida de que fomos salvos pela graça. Não temos dúvida também de que somos amados por Jesus. Quando nós ouvimos a voz da religiosidade, nós também não temos dúvida de que somos pecadores. Porém, nós ficamos aprisionados ao passado. Então, se você ouvir a voz da religiosidade, você vai concluir: sou pecador e estou preso ao passado. Se você ouvir a voz de Jesus, você vai concluir: sou pecador, salvo pela graça. Eu não preciso mais viver aprisionado ao passado. Qual voz você tem ouvido na sua vida, na sua história? Uma terceira coisa que eu queria destacar é que a culpa, além de nos expor, além de nos acusar, a culpa nos paralisa. A culpa nos paralisa. Jesus nos liberta. Jesus nos liberta, talvez não de uma maneira que nós gostaríamos que ele libertasse, porque a gente tem uma imaginação tão hollywoodiana que a gente acha que o libertar de Jesus vai ser exatamente como é nos nossos sonhos e que tudo vai dar certo em todas as áreas da nossa vida de uma forma assim extremamente instagramável. Mas ele nos liberta da maneira que ele sabe que nós necessitamos. Olha só. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez. Imaginem essa cena, gente. Dezenas, 50, 80 pessoas ali, todas com pedras nas mãos, ávidos, desejosos por executar aquela mulher. Aí Jesus diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Acusados pela consciência, porque eles ouviram de Jesus, eles sabem, são pecadores. Foram saindo um de cada vez, começando pelos
Olha que sabedoria. Os mais velhos, cientes de que de fato são pecadores, eles começam a largar as suas pedras e a sair dali. Até que Jesus ficou só com a mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou. Sabe o que acontece quando você ouve a voz de Jesus? Em vez de você ficar paralisado na culpa, Jesus liberta você e Ele faz com que você desfrute da presença dEle. Gente, eu não sei se literalmente não ficou ninguém ali. Talvez algumas pessoas ficaram ali ainda, um pouquinho mais distantes, ou já caminhando para longe, mas o texto quer deixar claro para a gente que agora, naquele momento, era só Jesus e a mulher. Quando nós somos libertos da culpa, tem uma pessoa aqui do teu lado que ainda incomodava você há pouco tempo, deixa de incomodar, porque agora é só você e Jesus. Ele libertou você da presença dos religiosos. Ele libertou você da presença da religiosidade, que é um agente da culpa, que quer nos expor, envergonhar e matar. Imaginem a voz dessa mulher, trêmula, ela tinha certeza que seria morta. Ela tinha certeza de que seria executada. Ninguém, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não a condeno. Eu também não a condeno. Agora presta atenção nisso. Jesus não está passando a mão, gente, sobre o pecado dela. Quer saber? Não é nada demais. Vivemos numa sociedade tão aberta, né? O que tem você ter esse comportamento? O importante é você ser feliz. Não, não é isso que Jesus faz. Olha o que Jesus fala e como esse texto termina. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Jesus, Ele nos cobre, Jesus nos defende e Jesus nos liberta do pecado. Jesus nos liberta de uma vida que se parece mais conosco e menos com Ele. E Jesus nos insere em um povo, em uma comunidade, para que façamos parte de um povo redimido, lavado pelo sangue dEle, para que possamos viver agora a partir de um outro ritmo. Aqueles que roubavam não roubam mais, aqueles que adulteravam não adulteram mais, aqueles que mentiam não mentem mais, aqueles que eram regidos pelo dinheiro, agora são norteados pela generosidade. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Jesus não exclui a culpa dessa mulher. Eu quero perguntar para você nessa manhã, a respeito das culpas, das dores que você carrega consigo na sua mente, no seu coração, a respeito de coisas que talvez não tenham tanto a ver com você, tenham mais a ver com o que pessoas fizeram com você. Jesus liberta você nessa manhã. Mas esse mesmo Jesus, de um amor ágape, sacrificial, na minha e na sua direção, Ele diz para nós em alto e bom som: não pequem mais. Abandonem a sua vida de pecado. Não vivam mais para si mesmo, mas vivam agora para mim. Porque eu morri e ressuscitei, conforme Paulo vai dizer lá aos Coríntios. Eu pergunto para você: você está vivendo como alguém perdoado ou ainda aprisionado ao que já passou? Como que você classificaria a sua vida hoje? Você vive, gere suas emoções, nutre relacionamentos a partir de algo que você já viveu, dores, culpa do passado, que te aprisionam e que te prendem tanto quanto um caminhão de 50 toneladas? Ou você percebe que você consegue caminhar, apesar das dores, sem peso extra? Sem peso extra, leve, como diz Eugene Peterson, nos leves ritmos da graça de Jesus. E aí, qual vai ser a nossa caminhada? Qual vai ser a nossa jornada? Como tem sido a sua vida?
Irmãos, irmãs, eu quero caminhar para a conclusão citando a história deste homem, John Newton. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história dele. Ele nasceu em 1725, morreu em 1807. Eu vou ler aqui algumas coisinhas sobre a história dele antes de falar sobre essa citação. Quero convidar você a prestar atenção. A gente vai caminhar para a conclusão e esse desfecho aqui é muito importante. Ok? John Newton teve uma vida extraordinária, marcada por uma transformação radical. Ele é mais conhecido como o autor do famoso hino Amazing Grace. Lembram? A graça de Deus. E por sua luta contra a escravidão na Inglaterra. John Newton nasceu em Londres, filho de um capitão de navio. Sua mãe, uma cristã devota, morreu quando ele tinha apenas 6 anos. Então ele foi criado por seu pai, capitão de um navio. Aos 11 anos, começou a acompanhar o pai em viagens marítimas e mais tarde se tornou marinheiro. Durante sua juventude, ele viveu de forma rebelde, rejeitando a fé cristã e adotando um estilo de vida imoral. Newton se envolveu no tráfico de escravos, transportando africanos para o comércio escravista. Durante anos, ele desenvolveu essa prática. Até que em 1748, enquanto estava em um navio, uma tempestade violenta ameaçou afundá-lo e, temendo por sua vida, Newton clamou a Deus por misericórdia. Após deixar a vida no mar, Newton estudou teologia e foi ordenado ministro anglicano em 1764. Então, nós estamos falando de 16 anos depois, ele foi ordenado ministro anglicano. Ele se tornou pastor em Olney, onde escreveu muitos hinos, incluindo Amazing Grace, que reflete sua experiência de transformação. Mais tarde, mudou-se para Londres e se tornou um mentor do jovem William Wilberforce, que lideraria o movimento para abolir a escravidão no parlamento britânico. Em 1788, Newton publicou um livro chamado Reflexões sobre a escravidão, o trabalho escravo africano, onde ele descreveu as terríveis condições dos navios negreiros, incluindo o confinamento insalubre, a fome, os espancamentos e até a morte de escravizados durante a viagem. Ele trabalhou com o Wilberforce para pressionar pela abolição do tráfico de escravos. Em 1807, poucos meses antes de sua morte, ele viveu para ver a abolição do tráfico de escravos no Império Britânico. A história de John Newton é uma história muito triste e maravilhosa ao mesmo tempo e muito real. É a história de alguém que trabalhou na direção de uma atividade completamente repugnante à luz do reino de Deus. E ele sabe disso. Quando ele escreve esse livro, ele menciona o sofrimento que ele causou, os danos irreparáveis que ele causou na vida de muitas pessoas. Mas é interessante que quando ele conhece o Evangelho, quando ele se rende ao Evangelho, ele deixa de ser exposto, envergonhado pela culpa, e ele passa a ser um agente de transformação. E ele passa a ajudar, a trabalhar, para que isso deixe de acontecer em alguma medida naquilo que estava nas suas possibilidades. E ao final de sua vida, ele diz essa frase. Dias, meses antes de sua morte, minha memória quase se esvai.
eu não lembro de muita coisa. Talvez ele estivesse se esquecendo já do nome das pessoas, ou da memória recente. Mas lembro-me de duas coisas: que sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. E eu diria, meus irmãos e irmãs, que é disso que nós precisamos nos lembrar. A história de John Newton antes da conversão é terrível, terrível, terrível. Mas a minha não é melhor. A sua também não é. A única diferença é que ele errou numa área, nós erramos em outras diferentes, com nossas culpas, com nossas falhas, vivemos aprisionados ao passado, uma vida miserável. Jesus está aqui nessa manhã, para assim como ele fez com a vida de John Newton, para assim como ele fez com aquela mulher que foi flagrada em adultério e depois liberta, amada, acolhida por Jesus. Ele quer nos transformar. Eu gostaria que você, neste momento, refletisse na direção de que você é pecador. Conclua isso a partir das suas próprias reflexões aí. Lembre-se das suas culpas. E eu quero convidar você a não colocar essa culpa nas costas de alguém. Porque é isso que a gente faz. Essa mulher poderia dizer: a culpa não foi minha. Aquele homem me forçou a ter relação com ele. A gente não sabe da história. Ela poderia dizer isso. Poderia nem ser verdade, mas ela poderia usar isso como defesa. Mas o ponto não é esse, irmãos e irmãs. As dores que você carrega do passado, as coisas que foram feitas com você, as questões não resolvidas que você tem no seu coração e na sua mente, eu quero convidar você a não colocar neste momento na responsabilidade de ninguém. Você só precisa ter a consciência de que precisa de ajuda. Para que possamos, assim como John Newton, concluir: nós somos pecadores, terrivelmente falhos, mas temos um grande Salvador. Jesus entrou na história para morrer na cruz do Calvário, para nos reconectar ao Pai, para trazer o reino de Deus entre nós, para que não mais vivêssemos uma vida aprisionados ao passado, mas que pudéssemos agora viver nos leves ritmos da graça dele. Para a gente levar para casa, para a gente refletir agora e durante a semana. Primeiro, você se sente preso ao passado em virtude de alguma culpa? Há algo que ainda está mal resolvido no seu coração e que precisa de libertação? Converse com Deus neste momento. Reconheça as suas culpas e as suas limitações. 2. Nesta manhã, Jesus nos cobre. Jesus nos defende. Jesus nos liberta para uma nova vida. Nesta manhã, Jesus nos cobre em vez de nos expor. Jesus nos defende em vez de nos acusar. Jesus nos liberta em vez de nos aprisionar para uma nova vida. E por último, a nova vida que Jesus oferece se desdobra em segui-lo todos os dias e pertencer ao seu povo. Irmãos e irmãs, não sejamos ingênuos de achar que Jesus nos liberta individualmente. Eu tive um encontro com Jesus e agora individualmente eu vou para minha casa e continuo vivendo a mesma vida para mim mesmo. Não. Jesus está dizendo para nós essa manhã: vai e não viva mais a vida como você vivia. Viva agora uma outra vida. E essa outra vida tem implicações comunitárias. Esse ambiente aqui não é um ambiente apenas onde nós ouvimos sobre a palavra de Deus, cantamos algumas canções e passamos algum calor. Não.
Esse é o momento onde nós estamos sendo nutridos pelo reino de Deus. À medida que nós ouvimos as palavras de Jesus, o Espírito Santo nos capacita para uma nova vida onde somos menos parecidos conosco mesmos e passamos a ser mais parecidos com Ele. Passamos a pertencer a um povo. Agora não é mais sobre nós, individualmente falando, agora é sobre ao povo que nós pertencemos. Vamos orar? Deus de graça, nós reconhecemos nesta manhã que temos feridas, profundas feridas na alma, que tem nos aprisionado ao passado. E nós já tentamos lidar com elas de outra forma. Porém, a verdade é que sozinhos nós não conseguimos. Assim como aquela mulher, sozinha, não conseguiria superar aquela situação. Assim como John Newton, sozinho, jamais abandonaria sua vida de pecado. Nós também nessa manhã reconhecemos que sozinhos não dá. Não conseguimos. Que a sua graça nos invada nessa manhã. Que o seu Espírito Santo nos encha, nos capacite para essa nova vida, para que possamos abandonar a vida de prática recorrente do pecado, para que sejamos menos parecidos conosco e mais com o Senhor, para o bem dos nossos amigos e familiares e para a glória do Senhor.